Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciências hoje, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Principalmente porque hoje nossa aula é de resolução de exercícios, certo? E todas as questões trabalhadas são do livro de vocês. Iremos dar início na página 152. Primeira questão. A passagem turbulenta de um líquido para o estado de vapor com agitação em toda sua massa líquida denomina-se, quando a gente tem a passagem do líquido para o vapor, a gente determina como ebulição, certo? Então, o processo da passagem do estado líquido, de uma substância do estado líquido para o estado gasoso, é o processo de ebulição. Então, a primeira questão, item A. Agora, a segunda questão. Referindo-se às propriedades dos estados físicos da matéria, é incorreto afirmar que mudança de um estado de material altera o modo como as partículas se organizam e movimentam-se sem modificar sua natureza. A gente vai ter que marcar o incorreto, certo? O item A está incorreto, vai alterar o modo que as partículas se organizam. Lembrem, o sólido, as moléculas são bem organizadas, o líquido são moderadamente organizadas e nos gasosos não tem nenhuma organização, certo? Elas vão se movimentar de forma diferente, vão se organizar de forma diferente. Por isso que o item A está correto, mas a gente quer o item incorreto. Item B. Os sólidos apresentam máxima organização interna e suas partículas efetuam movimentos de vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Isso é verdadeiro. Os sólidos eles têm moléculas bem organizadas e eles não conseguem se movimentar muito, por elas serem muito juntas. Por isso que o movimento que elas fazem é um movimento ali semelhante a vibrar, certo? Porque eles não têm muito espaço para se locomover. E como elas são bem organizadas, elas vão se mover tendo um ponto ali de referência, um ponto de equilíbrio. Item C. As partículas se encontram mais distantes umas das outras no líquido do que nos gases e as forças de interação entre elas são desprezíveis. Isso é falso, certo? Os líquidos eles são mais organizados que os gases. Os líquidos, as moléculas são mais próximas que as dos gases, certo? Então, item C está incorreto. Então, item C é a resposta. Então, segunda questão, item C. Terceira questão. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, é empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que as bolinhas de naftalina à temperatura ambiente têm suas massas constantes diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de... Primeiro vamos entender o que é que acontece. A gente tem a naftalina no estado sólido, que com o decorrer do tempo some, desaparece. Ela não vai desaparecer, porque a matéria não pode desaparecer. O que é que acontece? Ela vai para o estado gasoso. Quando eu tenho um processo da mudança do estado sólido para o estado gasoso, eu tenho a sublimação. Então, o que é que acontece com as bolinhas de naftalina? Elas passam do estado sólido para o gasoso. Então, elas sofrem um processo, um fenômeno de sublimação. Então, a resposta da terceira questão é o item B, sublimação. Quarta questão. A pressão ambiente, o iodo tem pontos de fusão e de ebulição superiores a 100 graus Celsius. Um estudante colocou o iodo sólido em um frasco limpo que foi hermeticamente fechado. O frasco ficou em absoluto repouso à temperatura ambiente. Após algum tempo, notou-se a formação de cristais de iodo na tampa do frasco devido a... O que é que aconteceu? Eles pegaram o iodo sólido, colocou o iodo sólido em um frasco limpo, certo? E deixou o iodo lá dentro. Depois de um tempo, eles perceberam que na tampa do frasco tinha pedaços, tinha ali
cristais de iodo na tampa, sendo que ele estava lá na base do recipiente. O que é que aconteceu? O iodo, que era sólido, ele foi para o estado gasoso, só que não tinha para onde ele escapar, e ele ficou preso ali na tampa do frasco e acabou voltando para o estado sólido. Então, o que é que aconteceu? A gente teve o iodo sólido passando para o estado gasoso, certo? Mesmo não saindo do recipiente, ele teve essa mudança do estado sólido para o estado gasoso. E depois disso a gente teve o gás se tornando sólido. Quando a gente tem isso do gás se tornando sólido novamente, a gente tem um processo de sublimação, certo? Que é quando eu vou ter aí a nossa substância voltando. Então a resposta correta é o item B, sublimação. Quinta questão. Observe uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. 3. Uma vasilha de água deixada no fogo. 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionadas corretamente os seguintes fenômenos. No primeiro, eu tenho uma pedra de naftalina deixada no armário. A gente já viu que ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, acontece o processo de sublimação, ok? Então, no item 1, a gente tem o processo de sublimação. No 2, eu tenho uma vasilha de água deixada no freezer. Se ela vai ficar no freezer, a água que era líquida vai passar para o estado sólido, certo? Então, eu chamo isso de solidificação. Então, no 1 a gente tem a sublimação, no 2 a gente tem a solidificação. O 3, uma vasilha de água deixada no fogo. A água que era líquida vai passar para o estado gasoso e esse processo é a evaporização, certo? Dando continuidade, item 4, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, certo? A gente tem agora do estado sólido para o estado líquido. Se é do estado sólido para o estado líquido, é fusão. Então, o item correto, onde tem sublimação, solidificação, evaporização e fusão, é o item A. Vocês ignorem essa palavra incorreto no item A, porque foi um erro de digitação, certo? Então, quinta questão, item A. Sublimação, solidificação, evaporização e fusão. Dando continuidade, sexta questão. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto essa parte de subir, começar a subir para a atmosfera, ela descreve o processo de evaporização, onde eu tenho água líquida se transformando em água gasosa. Então, o item correto é o item C, evaporização. Dando continuidade, agora a sétima questão. Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água bem gelada. Antes de beber, observou que o copo fica todo suado por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do corpo. É correto afirmar que tal fenômeno é explicado pelo quê? A gente tem que marcar o item que vai dizer para a gente o que é que acontece para essas gotas de água ficar para fora, fora do copo, essas gotas de água. O que é que vai acontecer? A gente vai ter uma condensação. Os vapores de água da atmosfera vão entrar em contato com o copo gelado e vai acontecer. O vapor da atmosfera vai entrar em contato com um copo de água gelado e vai sofrer o processo de condensação, que é do estado gasoso para o estado líquido. O item que apresenta isso é o item E.
pela condensação dos vapores de água da atmosfera em contato com o copo gelado, onde a gente vai ter o vapor de água se transformando em água líquida, e esse processo do estado gasoso para o estado líquido é determinado condensação. Oitava questão. A sublimação consiste na passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso. A sublimação pode ser aplicada a gente viu que naftalina, a gente já fez 2 ou 3 questões relacionadas à naftalina, é o processo de sublimação, e outro elemento que pode passar diretamente do estado sólido para o gasoso é o gelo seco. Então, o item correto é o item B, naftalina e gelo seco. Oitava questão, item B. Agora, a 9ª questão. Evaporação, calefação e ebulição são exemplos de... A gente vai ter uma passagem do estado líquido para o estado de vapor. Evaporização, calefação e ebulição são 3 termos que têm o mesmo significado. Evaporização, calefação e ebulição significam a passagem do estado líquido para o estado gasoso, para o vapor. Então, a 9ª questão é o item A. Agora, a 10ª questão. A naftalina é um dos poucos produtos que passa de forma natural do estado sólido para o gasoso, liberando um odor característico. Essa mudança de estado físico é conhecida como... Mais uma questão sobre a naftalina. A gente já viu que a naftalina, essa passagem do estado sólido para o gasoso, é determinado de sublimação. Então, o item correto é o item C, sublimação. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e o canal no YouTube da escola, certo? Escola Pequenos Passos. Assim vocês podem assistir às aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola para terem acesso às agendas digitais, certo? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!